Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Fundamental em Malanga, Maputo, Moçambique. Puxa, como gostaria de estar ao vivo com os irmãos, mas vamos aproveitar esse momento juntos aqui, mesmo que essa mensagem é gravada, mas eu gostaria que você aproveitasse alguns minutos para meditar sobre esse dia tão importante, o dia do Natal, o dia que marcou a história. Nosso Deus, ele está fora do tempo, mas ele entra no tempo, ele criou o tempo e ele entra no tempo, marca a nossa história, de modo que hoje estamos no ano de 2025, quase no finalzinho do ano, né? Depois de Cristo. E tudo mais que houve antes é dito que é antes de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo marca a história, ele entra nesse mundo na plenitude do tempo, o tempo que Deus quis. Deus nos deu o seu Filho, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, eu vou ler esse texto para os irmãos. João capítulo 1, e nós vamos ler até o versículo 14. E havia... Desculpe. João capítulo 1. João capítulo 1. Agora sim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso bondoso Deus, pedimos agora nesse instante que estamos celebrando o Natal, que o Senhor nos dê iluminação do teu Santo Espírito para poder entender exatamente o que nós estamos fazendo, para adorarmos na beleza da sua santidade. Abra os nossos olhos, ó Deus, para podermos contemplar as maravilhas da tua palavra. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho de João começa de forma diferente dos outros. Mateus começa com uma genealogia, Lucas com uma narrativa histórica, Marcos já começa com o ministério público de Jesus, mas João começa antes de Belém, antes da manjedoura, antes do templo. Deixe-me. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João começa então mostrando que o Natal não começa ali em Lucas capítulo 2, mas ele começa em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis, Deus cria a luz no primeiro dia, mas o sol, a lua, as estrelas vão ser criadas ainda no quarto dia da criação.
Como pode haver luz sem sol, né? Um cientista cristão, Henry Morris, ele explica que essa luz inicial vinha da própria glória de Deus. Primeiro vem a fonte, depois os instrumentos. Assim também na vida espiritual. Primeiro a revelação de Deus, depois os meios. Antes de qualquer estrela brilhar sobre Belém, a luz já existia. Essa luz entra no mundo. E todos nós, todo ser humano, ele precisa decidir como responder à vinda de Cristo ao mundo. E João nos mostra aqui que essa decisão é inevitável, porque Cristo veio como revelação divina. Ele provocou reações opostas e transforma profundamente aqueles que o recebem. Nota o versículo 9. Nós vemos aqui a revelação que requer resposta. Aquele era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Cristo não veio como uma ideia ou filosofia, mas como a luz verdadeira. A luz sempre exige uma resposta. Diante dela, ninguém permanece neutro. João escreve lá no capítulo 8, versículo 12, o que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora, observando ali dos versículos 10 ao 13, nós vemos a reação que revela o coração. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa reação revela o interior do ser humano, a rejeição ou fé. Não há uma terceira opção. Alguns querem ficar neutros. Alguns não se opõem de imediato, mas também não o recebem. E aí eles ficam adiando uma decisão que, na verdade, já é uma decisão. Eles não podem ficar neutros. João escreve mais tarde na sua epístola, 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa confissão não é só uma confissão da boca para fora. É algo que tem que vir do coração, né? Uma invocação. Confessar quer dizer reconhecer mesmo que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que veio ao mundo e se fez homem para tomar o nosso lugar. Mas agora você chega ali no versículo 14 e nós vemos então a relação que resulta em transformação. Veja bem o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, onde Cristo habita, a vida é transformada. Não é o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma questão de posição. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Não basta estar em Cristo só em palavras, mas tem que ser na posição. É de verdade. Só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A mentira, a falsidade, a hipocrisia não conta. Precisa ser algo real, algo verdadeiro.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém não está em Cristo, continua sendo a velha criatura. Não há transformação, não há mudança. As coisas velhas continuam do jeito que eram. Nada se fez novo na vida de alguém que está em Cristo apenas em palavras. Alguém fala, eu sou cristão, eu sou crente, mas não tem um verdadeiro arrependimento pelo pecado. Quando uma pessoa se arrepende do pecado, ela reconhece a sua situação, ela reconhece que merece a condenação. Jesus não veio para condenar o mundo já estava condenado. Se alguém não crê em Cristo, já está condenado. Mas quando Jesus veio, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio para salvar, ele veio para perdoar. Mas uma pessoa precisa reconhecer primeiro a sua situação. Precisa reconhecer que está perdido. Precisa reconhecer a sua necessidade do Salvador. Quando os anjos cantaram no nascimento de Cristo, ele disse: eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que esse Senhor está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando serás salvo? Imediatamente. Por isso Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, e ao Cristo que tu enviaste. Quando alguém crê em Cristo, de coração, é porque se arrependeu dos seus pecados. Agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, aqui no versículo 12, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A luz veio. A revelação agora exige a resposta. A decisão produz transformação. Então a pergunta permanece: como é que você vai responder ao Verbo que se fez carne? Essa é a meditação que você deve fazer e responder, né, no dia de hoje, dia do Natal. Né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você. Deus amou cada pessoa. Mas uma pessoa precisa reconhecer o pecado, se arrepender e confessar Jesus como o único Salvador. Jesus, quando ressuscitou, disse para seus discípulos: ide e pregai o arrependimento a todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Você está seguindo Jesus Cristo? Você já reconheceu Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida? Se não, hoje é o momento de se fazer isso. Você pode orar nesse instante e confessá-lo como Senhor e Salvador. Quero convidar você para orar junto comigo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pode fazê-lo nesse momento. Pai, quero apresentar esses que estão me ouvindo para que o Senhor convença-os, ó Deus, do pecado de não crerem em Cristo. Se há alguém que está ouvindo essa mensagem, Pai, e ainda não está salvo, o Senhor possa trazer essa convicção de que eles ainda não creem de fato no Senhor, para que eles tomem essa posição agora de estar em Cristo, de arrependerem-se dos seus pecados e confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez uma oração confessando Jesus como Salvador, quero pedir que você então acompanhe essa outra oração que vou fazer agora, como se
fosse a oração para aceitar Jesus. Você pode fazer no seu coração. E depois você deve confessar isso para alguém e dizer para alguém que você fez essa oração. Mas acima de tudo, você tem que crer com todo o seu coração nessa verdade. Ok? Ora comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador miserável, que merece a condenação, porque o Senhor é um Deus santo e há uma separação entre eu e o Senhor, que é o pecado. Mas eu também creio que o teu Filho veio ao mundo para me salvar. E eu quero recebê-lo no meu coração. Quero que ele seja o Senhor da minha vida. Pai, tenha misericórdia da minha alma. Entra na minha vida, transforma-me, ó Deus. E ajuda-me a ter a coragem para testemunhar isso publicamente e falar que agora sou um crente em Jesus Cristo. Um crente verdadeiro. Eu peço essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Se você fez essa oração, eu ainda convido você agora para orar agradecendo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Então vamos orar agradecendo. Se você fez essa oração, Senhor, obrigado porque o Senhor promete na sua palavra que quem tem o Filho tem a vida. E eu sei que o Senhor agora entrou na minha vida. Eu creio na sua palavra, que o Senhor não falhará. Assim como o Senhor veio, como estava prometido, o Senhor também vai e tem transformado a minha vida agora. Ajuda-me a perceber essa mudança na minha vida agora, Senhor. Ajuda-me a andar nos teus caminhos. Fortalece a minha alma. Ajuda-me a crescer no conhecimento do Senhor. E ajuda-me também a testemunhar para outros que, assim como eu, estava perdido, sem a luz, andando nas trevas. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero me dirigir a você também, que já é um crente. Você que já tem entregado o seu coração para Jesus, que você tome uma decisão no seu coração hoje, de falar mais de Jesus. Esse ano que vai entrar agora, seja um ano em que você vai ganhar uma alma para Cristo, que você vai pregar o Evangelho. E eu mesmo tenho orado e pedido que Deus me ajude a ganhar almas. A Bíblia diz que é sábio aquele que ganha almas. Então vamos pedir essa sabedoria de Deus, né? Para testificar do amor dele e por tudo que ele tem feito por nós. Deus abençoe, irmãos. Feliz Natal. Que Deus possa usá-los grandemente na sua obra.